Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal, a gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Especificamente a região norte fluminense, quando a gente observa o resultado da indústria desses 9 municípios, houve uma queda da produção industrial no mês de setembro e a demanda foi basicamente atendida com estoques. A boa notícia é que eles ficaram um pouco abaixo do planejado. Então você vê um movimento que teve uma demanda um pouquinho maior do que o empresário estava planejando. Esse cenário ele é bem semelhante ao do estado. E como a Nayara falou, o que a gente observa de maneira geral é uma recuperação concentrada ainda em alguns setores. Então, tanto no resultado do estado como no resultado da região norte, a média total da indústria, o volume de produção ainda recuou no mês de setembro. Quando a gente olha para a condição financeira das empresas, a gente ainda observa uma situação ruim. E a principal questão para os empresários da região é a questão do acesso ao crédito. E o outro ponto apontado é a questão da margem de lucro. O acesso ao crédito, apesar da taxa de juros estar num patamar bem baixo, isso ainda não é observado na ponta. Além disso, também por um longo período de crise, existe uma dificuldade das empresas apresentarem garantias, né? Na medida que as empresas não vendem a quantidade que ela gostaria, ou elas vendem, mas ainda num período curto de tempo, elas não conseguem formar caixa. Então fica muito complicado você contrair empréstimos e o custo se torna um pouco mais elevado, porque o risco para o emprestador, para o banco, enfim, é mais elevado, então ele cobra um preço por isso. Então, nesse ambiente, a gente vê uma importância da retomada da demanda, até para que a empresa retome caixa e ela consiga dar mais garantias, né? Então, conforme a gente consiga aprovar as reformas estruturais e que o crescimento ocorra de forma mais sustentável e a queda da taxa de desemprego, tudo isso vai ser fundamental para criar um ambiente favorável para a retomada de investimentos. E sem dúvida essa questão tem um impacto direto também na melhora da margem de lucro. Porque uma vez que a atividade econômica ainda não se recupera de maneira sólida, o empresário ele tem muita dificuldade em repassar os custos para o preço final do produto. Então ele acaba diminuindo um pouco a margem dele para que o produto dele continue num preço competitivo. Então, na medida que a economia de fato se recupere, a tendência é que também a margem de lucro do empresário se recupere. Esse próximo slide traz os principais entraves para os empresários da região. E o que a gente observa não só nessa região, mas nas demais regiões do estado, no geral, o principal item diz respeito à elevada carga tributária. Isso passa muito pela questão da reforma tributária. Perfeito. E o outro item também apontado, a questão do custo de energia e da falta de capital de giro, também estão atrelados a esse ponto. Na medida que a carga tributária ela seja um pouco mais equilibrada no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, o empresário ele vai ter um pouco mais de fôlego nos seus custos e isso facilitará com certeza o capital de giro. Bom, apesar ainda da indústria da região dar poucos sinais de recuperação de maneira agregada, quando a gente observa as expectativas dos empresários para os próximos 6 meses, eles estão confiantes, eles esperam um aumento da demanda e uma estabilidade nas exportações. E essa confiança dos empresários da região ela pode estar associada ao resultado de alguns setores especificamente. Quando a gente olha os dados do mercado de trabalho desses primeiros 9 meses do ano, ou seja, de janeiro a setembro, a região ela gerou quase 7 mil vagas,
E o resultado da indústria ele foi muito importante, principalmente da indústria da transformação. Entretanto, esse resultado está muito concentrado em poucos setores. Na indústria da transformação são 24 indústrias. Apenas 8 geraram saldo positivo. E todas essas indústrias que geraram esse saldo positivo, elas estão ou relacionadas à cadeia de óleo e gás, que é muito forte na região, e mostra uma retomada ao longo desse ano, como a Nayara falou, a questão dos royalties, né? À medida que o setor aumenta a sua produção, os royalties tendem a crescer, ainda tem a questão do câmbio também que está favorecendo. Mas esses setores da indústria da transformação, como máquinas e equipamentos, produtos de metal, materiais elétricos, coque, eles estão muito relacionados à atividade de óleo e gás. Além disso, o outro setor que se destacou foi o setor de alimentos, que ele está muito ligado a um setor específico de produção de açúcar na região. Então, o que a gente observa é que, apesar do resultado positivo no mercado de trabalho da região norte e na indústria de transformação, ele é exclusivo de alguns setores. Quando a gente olha para os resultados das cidades especificamente, 8 das 9 cidades abriram vagas nos primeiros 9 meses desse ano. E destaque principalmente para Campos. Campos foi o município que mais abriu empregos no estado do Rio de Janeiro como um todo. Foram 3.277 vagas, com destaque para a indústria, tanto na parte de coleta e tratamento de resíduos, e na indústria da transformação, aquelas atividades que eu já tinha citado anteriormente, né? Alimentos relacionados à questão do açúcar e coque relacionado ao petróleo. Outra atividade que teve um destaque foi o setor de serviços, e aí serviços de educação e serviços de atividades paisagísticas. Outro município que se destacou foi o município de São João da Barra, principalmente nas obras de infraestrutura e nos serviços à atenção humana. Além desse, o município de Macaé também gerou quase 1.000 vagas e muito associadas à indústria de petróleo e gás. O setor de máquinas e equipamentos, o setor de aparelhos e materiais elétricos geraram mais de 1.000 vagas. Sem dúvida nenhuma, isso é um resultado positivo. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve.